Agora no Retorno Metrópole Foco, recebendo aqui mais uma vez, aqui conosco, tá o Lívio Giosa. É administrador de empresa, tem pós-graduação em Nova York, não é isso, né? Isso. Consultor estratégico, sócio-diretor, é isso da GLM. GLM, assessoria empresarial, é sócio-diretor da Net Commerce, marketing e eventos, vice-presidente da DVB. Bom, o currículo dele é tão extenso que se a gente começar a falar aqui, termina o programa e não terminamos. Mas tão importante quanto tudo isso, também como presidente da Paulista Viva. Isso. Ah, e Paulista Viva eu acho que dispensa qualquer tipo de comentário, nós vamos dispensar aí, nós já falamos tanto da Paulista, não nos cansamos de falar. E aqui em off nós estávamos falando, a Paulista nada mais é do que o coração da cidade. É verdade. Ah, se um dia a Paulista parar, acho que a cidade vai ter falência múltipla, né? Bom, bom dia, Lívio. Bom dia, Pedro. Um prazer voltar aqui a conversar com vocês. Esse diálogo tão gostoso. É uma roda de conversa, Uma né? Bem roda de gostosa. Então, à conversa. disposição para a gente conversar um pouquinho sobre a Avenida Paulista e sobre a cidade de São Paulo. Bom, Paulista, já estamos caminhando aí, tem 2 meses e meio aí para Paulista completar seu 132º É aniversário. verdade. Essa velha senhora que nunca é velha, né? Aham, Ela só se renova, né? sem dúvida. Então, estamos já, será no dia 8 de dezembro, Dezembro. né? E a gente tem duas comemorações muito próximas. No dia 8 de dezembro, a Avenida Paulista comemora 132 anos. E no dia 10 de dezembro, a nossa entidade, a Associação Paulista Viva, comemora 27 anos. Então, normalmente a gente organiza no final de semana, que vai ser exatamente destas datas, uma sequência de atividades, sejam atividades culturais, atividades de revitalização, com o apoio que a gente espera da Prefeitura de São Paulo, da Subprefeitura da Sé, Subprefeitura de Pinheiros, Subprefeitura da Vila Mariana. São as 3 subprefeituras que estão presentes, responsáveis pela Avenida Paulista. Então nós já estamos já preocupados com essa comemoração, porque ela, ao mesmo tempo, Pedro, ela interfaceia com o Natal. E o Natal na Avenida Paulista passou a ser um desafio para nós da Associação Paulista Viva, que lá de trás sempre nos preocupamos em fazer um Natal iluminado, um Natal bonito na Paulista. Muitos se lembram de trazer seus filhos aqui. A Paulista era o palco de excelência com as fachadas dos edifícios e tal. Aos poucos a prefeitura foi tirando um pouco a mão desse comprometimento. Os tempos passaram, veio a pandemia e logo após a pandemia, mesmo na pandemia em 2020, 2020. mesmo naquele momento muito complicado, nós conseguimos sensibilizar o prefeito Bruno Covas para que a gente pudesse fazer algo que pudesse dar um pouco de alegria naquele momento que todos viviam, um pouco de alegria aí para a população de São Paulo. E o Bruno foi bastante enfático, falou, tá liberado, mas desde que o que vocês propuserem não gere aglomerado de pessoas. Então nós fizemos uma coisa muito bacana, uma experiência diferente. Foram 10 grandes estátuas do Papai Noel, com 2,80 m de Eu altura. lembro disso. Papai Noel sentado, de pé, deitado, que foram pintados por artistas de rua, com a curadoria do Elifas Andreato, o querido Elifas, nos deu uma mão fantástica e isso foi exposto na Avenida Paulista com grande sucesso. Nos anos seguintes, nós continuamos com essa abordagem, com a árvore de Natal, expressiva, especialmente na Praça das Bicicletas, com bastante ênfase, com algumas peças ornamentais nas calçadas da Avenida Paulista. E este ano a Praça das Bicicletas está impedida, ela está fechada por conta de uma obra do metrô. Nós devemos fazer esse trabalho na frente do Parque Mário Covas, mas inspirando agora em parceria, se já me permite até falar um À pouquinho mais de vontade, à tudo isso. vontade. Fizemos uma parceria com a Associação Comercial de São Paulo para que nós desenvolvêssemos novamente o projeto Natal Iluminado.
na Avenida Paulista. E com isso, a nossa ideia é inspirar os síndicos, os proprietários dos edifícios, todos que estão aqui ao longo da Avenida Paulista, para que façam uma ornamentação diferenciada, porque nós vamos criar uma espécie de uma premiação para as melhores fachadas, para que a gente possa ter realmente um Natal mais alegre. E a gente sabe que o prefeito gosta muito disso, a subprefeitura sempre nos apoia. Então já estamos idealizando, porque normalmente a gente coloca essas peças no final de novembro e vai até o dia 27 e 28 de dezembro, porque agora com as festividades que retornaram do Réveillon, os espaços da Avenida Paulista precisam ser liberados para o Réveillon, né? Que começa a ser montado o palco, todas essas coisas, a partir do dia 28 de dezembro. Também, né? Então já estamos com o processo, tem a São Silvestre e tal. Então nós já estamos nesse processo, com os preparativos em andamento, e esperamos que a gente comece a sensibilizar os edifícios para que façam suas decorações e ao mesmo tempo tentamos recuperar o prestígio da Avenida Paulista também nessa época do Natal, para torná-la a Avenida Paulista dentro do projeto Natal Iluminado. Independente de qualquer coisa, vou dar aqui minha opinião, mas eu acredito que é uma iniciativa que vai ser aqui, pelo menos acampada aí por vários edifícios, shoppings que tem aqui espalhado pela Paulista, os próprios comércios, né, que tem aqui na Paulista, acredito que sim. Até porque é um apelo bonito, né? Sim. É alguma coisa que traz a Paulista, que vai deixar a Paulista pessoas, mais viva ainda. E traz as pessoas para olharem. Isso para o comércio é importante, porque você revigora e fomenta as compras. Sim. Então é uma coisa bacana e a cidade precisa de luzes, né? A cidade precisa ter mais alegria. E nesse momento é um momento de confraternização. Exato. Então isso eu bem acredito, bacana. como você falou mesmo, o prefeito Ricardo Nunes, ele gosta desse tipo de coisa. Ele acha que... Acha não, ele como uma pessoa, vamos dizer, até como um cidadão, ele vê as coisas com bons olhos como nós vimos. Né? A coisa tem que voltar aquele glamour do que São Paulo também era. Chegava perto do Natal, aquela festa, aquela e Pedro, lembrando, quando o prefeito foi o Kassab, nós tínhamos uma parceria com a prefeitura que fazia o palco do Réveillon. Então ela deixava uma parte do palco já montada, e vocês devem se lembrar, e a gente fazia uma passarela sobre a Paulista, cheia de bichos, de enfeites de Natal. Então as pessoas subiam de uma calçada, passavam sobre a Paulista, desciam pela outra calçada, as crianças adoravam isso. Todo mundo tirando foto. Por que não voltar, né? Porque a gente tinha uma articulação muito forte com o Kassab, ele entendia bem e as coisas davam certo. Estamos agora, esse ano, a partir desse ano, tentando fazê-lo também com o prefeito Ricardo Nunes, que é super sensível a isso, bem bacana. Não sei se ainda esse ano teremos, mas vamos tentar já para o ano que vem. Né? Olha, o que depender da gente aqui, estamos juntos. Sem dúvida. Estamos juntos. Bom, a Associação Paulista Viva é uma entidade sem fins lucrativos, né? Que o objetivo dela é realmente esse, né? Olhar e deixar e se preocupar, né? Com a própria região da Paulista. A gente fala Paulista Viva, aquela impressão de ser somente a Avenida Paulista, mas não. Pega as ruas laterais, esse negócio todo. Quer dizer, por quê? Porque a ideia é manter essa chama sempre acesa e se preocupando, né, cada vez mais aí com a própria... não deixar, né, que a região e que a avenida se deteriore. Sem dúvida, Antes de mais nada, isso aqui é importante. Até porque tudo que é esquecido acaba sendo colocado de lado e dando uma olhada. E como nós abrimos o programa dizendo, né, a Paulista é o coração dessa cidade, goste ou não. Olha, nasce Berrini, nasce Chucre Zaidan, nasce toda aquela região ali que ficou a Vila Olímpia inteira, mas a Paulista não perde o glamour. Quem nasceu a rainha nunca perde a majestade, é isso, né?
Eu estava conversando com vocês aqui antes do programa. Eu recebi uma visita por questões de trabalho É, do presidente da Câmara de Comércio Brasil-Portugal, de Mato Grosso. Mato Ele Grosso. representa aquela região. E aí ele me ligou e nem sabia das minhas atividades, tá? Ele falou, poxa, preciso encontrar com o senhor, não sei o quê. Mas vamos marcar na Avenida Paulista, porque eu não consigo ir para São Paulo sem passar na Avenida Paulista. Vamos marcar lá no Conjunto Nacional, que eu conheço. Falei, tá ótimo. Para Aí mim ele tá queria tudo tomar certo. um café, fazer um lanche ali Muito na- legal. E só para complementar aquilo que você estava falando, é, Pedro, e para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando entenderem, a Associação Paulista Viva, ela tem como foco geográfico, o eixo central é a Avenida Paulista, mas a gente também atua nas ruas lindeiras, de um lado, né, da Paulista, a São Carlos do Pinhal e a Cincinato Braga, do outro lado a Alameda Santos, a Alameda Jaú, então formamos um quadrilátero e as quadrilátero. suas transversais. Então nós estamos presentes e olhando todas essas questões de uma forma muito, assim, muito firme. E eu queria destacar, se você me permite, Pedro, falar de duas ações muito importantes que estão acontecendo neste momento. O primeiro é a questão da segurança, né? Nós implantamos aqui na Vila Paulista um programa chamado Corredor Seguro de Segurança. Esse programa visa sensibilizar todas as edificações a colocarem câmeras de segurança dentro de um programa em parceria com uma empresa que veio do Rio de Janeiro e veio com a indicação da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Essa empresa, ela além de instalar os equipamentos que são especiais, diferenciados, com uma super qualidade, ela também desenvolve um software que, através de um centro de operações que ela organiza, que identifica todo o corredor onde as câmeras estão alocadas, e essas imagens são transferidas para a Polícia Civil. E, portanto, esta empresa fez um convênio com todas as delegacias dos bairros aqui de São Paulo. Quando acontece qualquer roubo, imediatamente a Polícia Civil pede essa informação e essa empresa disponibiliza para a polícia. Certo. Então nós avançamos muito aqui na Avenida Paulista com várias ações, mas mesmo assim a sensação de insegurança ainda é plena. O que nós fizemos? Eu acho que eu vou ser bastante minimizador, mas se não foram 12 reuniões, minimamente, com a Secretaria de Estado da Segurança, com a Polícia Militar, com a Subprefeitura da Sé, no sentido de inspirar todos para o problema de segurança na Avenida Paulista. E o que aconteceu? A operação delegada foi Exato. organizada já dentro da Prefeitura de São Paulo, que criou uma coordenadoria, faltava esse órgão interno. Essa coordenadoria nos procurou para que a gente pudesse montar uma estratégia aqui na Avenida Paulista, e assim o fizemos. E no mês de agosto foi lançada a operação delegada na Avenida Paulista, com cerca de 350 policiais, só na Avenida Paulista, acolhidos pelo comércio, pelos prestadores de serviços. Nós fizemos várias reuniões, especialmente uma aqui na sede do City, com todos os líderes envolvidos, para que pudéssemos ter um entendimento dessa operação, porque a operação delegada, Pedro, ela é o policial, ele está no dia de folga, e é uma escolha. Então ele escolhe o lugar que ele quer ficar. Agora ele vai escolher o local que ele tem acolhimento, que ele possa tomar um café, que ele possa se trocar, que ele possa ir na toalete, que ele possa ir almoçar, Lógico. que eu dê acolhimento. E hoje a gente tem muitos policiais mulheres também. Então Sim, lógico. tem que ter um certo mínimo conforto para essas pessoas. Então nós fizemos isso, e essa operação delegada, basta você pôr os olhos aí na janela, você vai ver o quanto tem de policial, e as coisas estão funcionando de manhã, de tarde, de noite e de madrugada, né? Então a sensação de segurança Começa a aumentar, começou a aumentar, né? muito, presença física dessa operação, isso foi muito bacana. E na semana passada
só para dar outro Sim. salto. Depois de termos feito pela primeira vez uma grande reunião aqui, Teatro Aqui Gazeta, teatro, com o subprefeito da Sé, o Camilo, o subprefeito de Pinheiros, o Léo, e o subprefeito da Vila Mariana, o Luiz Felipe. Nós chamamos os 3 subprefeitos, chamamos todas as lideranças, tiveram quase 100 pessoas aqui no teatro, para que eles pudessem falar sobre as suas subprefeituras, o quanto elas atuam na Avenida Paulista e apresentarem, antes de irem à rua, apresentarem internamente para o nosso público a operação Zeladoria Avenida Paulista. Então já está acontecendo, são várias fases de limpeza, pintura das guias, revitalização dos canteiros. Então nós estamos já percebendo uma ação muito bacana das subprefeituras, e a gente espera que isso continue, né, porque o volume de pessoas que circulam na Paulista é extraordinariamente gigante, em torno de 1.200.000 por dia, segundo o CT. É uma Campinas por dia. É uma Campinas. É um negócio gigante. Quantas pessoas moram aqui especificamente? Em torno de 15 mil pessoas. 15 mil pessoas só na Avenida Paulista. Só na Avenida Paulista, porque nós temos aqui prédios comerciais e tem prédios residenciais. E olha, e é muito bacana a gente conversar com as pessoas que moram aqui, eles não querem saber nunca de ir embora. Não, a Paulista é o melhor ponto aqui do mundo. Aqui é o meu país. Aqui é o meu país, é verdade. Eu conheço então, a gente tem tido um bom diálogo com todos esses síndicos, especialmente dos edifícios residenciais. Sim, sim. E a Operação Zeladoria já está em atividade. E a gente espera a curto prazo que tenha permanência, que as coisas melhorem, né? Esse é o objetivo nosso cada vez mais. E essa base, vamos dizer, essa infraestrutura que dá, inclusive para os próprios policiais que estão na região, esses prestadores, vamos dizer assim, prestadores de serviço, essa infraestrutura fica num único local? Não, então, o que a gente fez? Feito isso? Nós fizemos essa grande reunião na sede do CIT, em parceria com o presidente do CIT, que abraçou a causa imediatamente, colocou à disposição, foi muito legal. E nós pudemos, nesse dia, iniciar um processo de coleta de dados de todos os envolvidos, e já com as respostas obtidas, cada um oferece o que é possível. Certo. Então a gente tem o comércio, os bares, restaurantes aqui da região, temos os shoppings, temos os bancos, todos eles entraram nessa lista, foi planilhada, e da Avenida Paulista, do número 1, número 30 lá, que é o início da Paulista, sim, até o 2.600, nós temos vários postos de acolhimento. Entendi. E o que a gente precisa? De banheiros, e a gente precisa de espaço para o policial tomar um café, e espaço especialmente para ele fazer uma alimentação, seja no almoço ou na janta. Essa planilha foi entregue à coordenação da operação delegada, e nós agora estamos na segunda fase, que é criar um voucher para que os policiais possam ir em cada um desses estabelecimentos, para ter um controle, e os estabelecimentos vão receber uma espécie de uma plaquinha na porta, escrito estabelecimento que apoia a delegação, a operação delegada. Então os policiais vão estar, para eles entenderem, já sabe que ali ele pode se utilizar de alguma ação de acolhimento. Nesse dia aí que você está falando aí, que teve essa reunião aqui, eu digo aqui porque está no prédio da Gazeta, tudo, né? Nesse dia estava o subprefeito da Sé, o subprefeito da Vila Mariana, o subprefeito de Pinheiro. Isso, todos eles já vieram aqui. Nós conversamos. Eu acho que está aí uma oportunidade para se fazer alguma coisa, tomar isso como lição, porque se pegar o Camilo, que tem aí a subprefeitura da Sé, e a gente sabe os problemas que é enfrentado lá naquela região. Aconteceu uma coisa muito bonita semana passada, foi a inauguração dos lampiões de gás. Uma coisa lindíssima. É bacana, é muito bonito, tem aí boas parcerias, tem.
é um pontapé também para a revitalização do centro, porque quando a gente fala a Avenida Paulista é tão ligadinha aqui Sem dúvida, sem com o dúvida. centro, quer dizer, eu acho que é pegar a Avenida Paulista, saiu aí da Oswaldo Cruz, chega ali na Consolação. Se você descer a Consolação, você já está entrando também no centro, né? No centro da capital e no centro histórico. Eu acho que tudo acaba se ligando, Ótimo. né? Não, E é um esse seu corredor pensamento cultural. é Eu fundamental, acho que serve aí para a própria subprefeitura usar até como balão de ensaio. sem O que dúvida. está acontecendo na Paulista, nós podemos passar isso daqui, trazer aí uma operação delegada à Praça da Sé, Praça da Não, República, isso Santa está acontecendo. Ifigênia. Isso foi implantado simultaneamente. Então foram 3 áreas de São Paulo Uhum. destinadas para a operação delegada, que é o Triângulo Central, Aquele o triângulo Centro histórico ali. Expandido, que engloba a Praça da Serra, a É. Boa Vista, aquela região, Aham. 15 de novembro, o Centro Expandido e a Avenida Paulista. Na verdade, Pedro, eu tenho acompanhado muito o centro de São Paulo. Porque não há cidade que você vá, qualquer um de É nós verdade. aqui, ou qualquer um que está nos visitando, nos ouvindo, que vai visitar uma cidade, ele quer ir aonde? No downtown. Para falar uma palavra em inglês que está presente em todas as placas do mundo. Porque ele quer visitar o centro. O centro é o coração de qualquer cidade. Não é? É a vida, é tudo. São Paulo perdeu esse espaço, porque foi desocupado. O que nós precisamos agora é ocupar novamente o centro de São Paulo. Eu tenho uma história de centro de São Paulo. Minha vida inteira foi o centro. Eu estudei no Colégio São Bento. Eu trabalhei na Rua da Consolação, quase esquina da São Luís, anos. Eu trabalhei 7 anos no Edifício Itália. Então, eu andava pelo centro e fui diretor, vice-presidente e presidente da Sim. Eletropaulo, né? Ali o edifício mais icônico do lado do Teatro Municipal. Então, tudo acontecia no centro. Era ali que as coisas rolavam. De repente, São Paulo foi perdendo essa hegemonia no centro e os governos não tomaram cuidado de reverter essa situação. Hoje, o processo é muito difícil, mas o prefeito Ricardo Nunes está botando a mão, está botando foco. E o que precisa? A sociedade civil se mobilizar. Não é só o poder público, a Sim, é sociedade civil. verdade. Então a gente vê lá a associação comercial fazendo sua parte, a associação Pro Centro também estando Toninho lá da bastante, o Galeria Toninho do bastante Rock. ativo. Então, quanto mais ações tiverem, como essa que você colocou dos Lampiões, e também sábado teve uma ocupação ali na Praça da Sé, uma ação muito bacana que o Rotary Club participou, a Associação Comercial, o pessoal da Liberdade, teve apresentação dos tambores lá Sei, daquele. dos japoneses, né? É. Então, havendo essa ocupação, as pessoas do mal vão se Vão afastando. se afastando, é Não vai verdade. saber. As do Então, bem, elas vão elas vão juntando voltando. e as do mal vão saindo. Então, são necessárias várias ações conjuntas para que haja uma recuperação mais rápida E do centro. apoio, né? O apoio tanto na iniciativa privada quanto da pública, né? Sem Se dúvida, unirem e falar, olha, isso aqui é bom para todo mundo. sem dúvida. Entendeu? É bom para a iniciativa privada? Sim, é lógico. Porque a partir desse momento que você tem uma ocupação do bem, Sim. você vai gerar receita, você Lógico, gera emprego, emprego, você, trabalho e você renda na veia. revitaliza, você Lógico, faz uma série de coisas. É bom para os dois sem lados. dúvida, Acaba sendo bom para os dois sem lados. dúvida. Isso é fundamental. Né? E, bom, nós estamos falando aí, eu bato muito no 132, eu amo essa Avenida Paulista. Também você falou aí que começou a sua vida ali estudando no Colégio São Bento. Eu não estudei no Colégio São Bento, mas andei muito por essa região, trabalhei ali na Barão de Limeira, trabalhei Sim, na Folha, e na época eu trabalhei, dava para andar bem em São sem Paulo à dúvida. noite. Então, andar em São Paulo de madrugada era uma das melhores coisas do É mundo. verdade. Conheci todo aquele restaurante, tem um restaurante e tal, eu fazia questão de ir, não importava, juntava o dinheiro, mas ia lá. Então, conheci isso. E é uma pena que você vê que algumas coisas se acabaram.
Outras continuam lá, né, resistindo, e tomara que continue resistindo cada vez mais. Né? Aham. É, eu trabalhei ali na esquina da São João com a Ipiranga, mas a entrada do prédio que eu trabalhei era o prédio do Do Citibank, City. antigamente. Eu Né? fiz auditoria no Citibank quando eu trabalhei Entrava, no Arthur Anderson. exato, entrava pela Conselheiro Nébias número É verdade. 14. Ah, trabalhei ali numa Que é o prédio em multinacional. frente ao Bar Brahma, né? Exatamente, trabalhei numa multinacional que era a Alba SA Indústrias Químicas. Tinha os escritórios 11º, segundo, terceiro, quarto andar ali. Só teve que sair dali por conta do incêndio no Joelma, né? É, Porque o Joelma abrigava a Crefsul, que era uma empresa do Citibank, sim. e por conta do incêndio e das pessoas que o Citibank falou, olha, nós temos que dar guarida, esse pessoal, sobreviventes, que sofreram, né? Então, aí muitos mutilados, uma série de coisas, mas nós temos uma responsabilidade com eles, voltam a trabalhar, vão ficar aqui conosco. Sim. Então pediu aí a Price, que era uma auditoria, que estava ali acho que sexto andar, a Shell também. Então todos nós tivemos que deixar o prédio para a Crefsul. E foi bom. Né? Enfim, Então, você acabou de citar as grandes empresas, né? As grandes organizações tinham todas sedes no centro. tinha. Eu lembro que, e eu estou falando, não é, deixaram assim, porque o centro foi deteriorando. A Shell saiu ali, Aham. a Price também deixou o prédio ali onde era o Citibank, depois a Price foi, se eu não me engano, ali onde é o conjunto não, o Copan, ali a ruazinha, ali uma entradinha ali perto da Agência Nova Central do Bradesco. Eu conheço um pouco. O Office Boy conhecia Fazia tudo, tudo. né? Mas era muito bom. Mas era muito bom. Enfim, mas tá certo, as empresas começaram a se deslocar. Algumas estão ali naquela região da Pauli, da Berrine, Sim. outras estão lá na Vila Olímpia. Embora sem querer desmerecer a Vila Olímpia, é um horror andar ali. Sem Você não dúvida. consegue andar na Vila Então, Olímpia. mas isso aqui é uma ocupação sem planejamento. Desordenada, né? Ruas estreitas, prédios gigantes, que antes tinham casinhas que ocupavam 2, 3 pessoas e ocupam 300 Exato. num único espaço. Então, aquilo é a falta de planejamento da cidade. Isso aconteceu na Vila Olímpia, aconteceu no Itaim. Venceu. Itaim era uma chácara, ruas estreitas, prédios hoje gigantes, comerciais e residenciais. Então, São Paulo requer um pensamento mais estruturante, né? O planejamento tem que ser feito. A Avenida Paulista, Base. eu vejo que a Avenida Paulista, lógico, você tem aqui moradias, você tem muitos prédios aqui, residenciais, são tradicionais, são Sim. moradores tradicionais, que é aquele negócio, não saio daqui para nada. Tenho tudo por perto, trabalho, mobilidade, equipamentos culturais, que aqui é Sim. riquíssimo de Então, mas equipamentos aí, culturais. Pedro, não podemos esquecer que a Avenida Paulista foi planejada há 132 anos Exato. atrás e ela já era uma avenida larga, totalmente diferenciada do que tinha na cidade, já previa um espaço para o transporte coletivo, imagine, exclusivo para o transporte coletivo, né? Então isso demonstra o quanto ela já tinha essa visão de urbanismo, de transformação da cidade, e com isso ela se manteve essa avenida com esse padrão para poder acompanhar e acomodar a expansão da cidade nesta região, tá certo? Então é por isso que a gente tem fluidez, tem possibilidade de uma boa de um bom acolhimento de todos que por aqui passam, né? Ontem, na Avenida Paulista, teve aí acho que foi uma ação do coração, né? Uhum. Não foi isso aí, um evento aí, eu vou procurar aqui, mas foi um evento aí ligado a vermelho, coisa do coração, doação de órgãos, e foi, nossa, foi assim,
virou que meio que menino de olho dos olhos aí de muitos outros municípios e muitos outros estados que olharam aquilo e falaram, pô, eles saíram na A frente. gente está no mês dessa preocupação, né, com a saúde, e agora, se me permite, a Associação Paulista Viva, em parceria com o Rotary Club, com o Distrito 4563, eu sou o vice-presidente do Rotary Club de São Paulo, cuja sede é em Genópolis, mas a gente usa muito a Avenida Paulista para Sim, estas campanhas, para essas ações, né? Então, nós já fizemos aqui na Avenida Paulista com sucesso a campanha da poliomielite, sim. né, que é uma campanha espetacular, que é uma campanha mundial do Rotary, né, é o maior agente de sensibilização e de operação da poliomielite no mundo, é o Rotary Club, assim como a campanha do hepatite zero, que também foi muito forte aqui na Avenida Paulista e depois se expandiu para as estações do metrô. Nós fizemos isso agora no mês de agosto, foram 20 dias, um sucesso extraordinário. Então a Avenida Paulista é muito usada, especialmente no domingo, Sim. para essas campanhas de alerta, porque a gente percebe o quanto de pessoas frequentam a Avenida Paulista nessa data, nesses dias no domingo, e a gente do país inteiro, da cidade inteira, então isso acaba provocando a sensibilização das pessoas para as questões de saúde, né? E tem alguma coisa já programada? Tem Nós vamos, algo ainda? nós vamos ter ações de saúde, muito provavelmente, como faz parte de um dos módulos de operação do Rotary Internacional e Rotary no Brasil. Nós deveremos ter, sim, algumas ações previstas, campanhas, especialmente para vacinação e tal, né? E esse mês, né? Porque hoje começa aí a semana de conscientização do trânsito e aqui sempre teve essas ações do Setembro Amarelo, Sim, tá? sim, E hoje já começa aí, hoje já deu a largada aí da conscientização da responsabilidade no trânsito, sem aquilo que eu dúvida, acho que sem dúvida. é importante, E tem você que sabe que continuar. nós temos um estudo, a Avenida Paulista é a avenida da cidade de São Paulo que menos acidente de trânsito tem. Aqui na Paulista. Menos acidente de trânsito, em todos os E que, sentidos. e que mais Seja circula moto, carros, né? seja de pedestres. Então a gente inclusive já foi procurado por um instituto, que é o Instituto Cordial, que quer fazer, que ele é especializado nas ações ligadas à segurança do trânsito, que ele quer fazer uma avaliação do porquê a Avenida Paulista tem menos acidente, para servir como exemplo para o resto da cidade. Exato. Eu acho que algumas coisas que nos intrigam, né? Porque veja bem, o número de carros que passam aqui, o número de E ambulâncias, pessoas. o número de motos e de pessoas, e você tem assim um número muito baixo de acidentes, Sim, né? E que eu falo de acidentes, qualquer tipo de acidente, né? Colisão, sim. colisão de carro com moto, colisão de carro com carro, atropelamento, é muito baixo. Por que é isso? É porque as pessoas têm uma visão da Paulista como um local mais respeito. Não, não. É Vamos porque manter eu acho respeito que. porque nós estamos na Não, Paulista. eu acho que é uma somatória de ações, né? E essa somatória está muito ligada à questão da sinalização. Então, a Avenida Paulista é muito bem sinalizada horizontalmente e verticalmente. Por ser retilínea, então isso favorece também um pouco todo o tráfego. A questão dos pedestres, o que chama muito a atenção, é que em todas as esquinas da Paulista tem as grades de contenção. Então, os pedestres acabam atravessando na faixa, eles são instados a atravessar na faixa. Você não vê gente cruzando a Paulista, passando no meio dos carros. Então, Não. você tem faixas no meio da Paulista, nos quarteirões necessários, e você tem as faixas nas esquinas muito bem sinalizadas e com as grades de contenção. E uma Então, coisa que com eu isso as vejo pessoas também, uma coisa que, acabam, perdão, né? até cortando, mais uma vez, uma coisa que eu vejo também
é que a sinalização, os semáforos, ele dá tempo suficiente para o Perfeito. pedestre É isso atravessar, mesmo. entendeu? Coisa que muitas vezes você não Em vê em outros outros lugares você não tem. locais, não Exatamente. dá É isso tempo mesmo. nem do É isso mesmo. pedestre atravessar, motorista é mal educado, Aham. esquece que ele também é um pedestre, né? Que ele Sim. só está ali Naquele sentado naquele momento. momento, mas a hora que ele descer do carro ele se torna um pedestre, mas tem aquele o mal educado, mas é e se a sinalização, se o semáforo não der um tempo suficiente para atravessar, aí é que acontece. Mas por que então não usa esse exemplo da Paulista? Então, mas é isso que eu te falei. Nós temos essa relação com o Instituto Cordial e ele pegou essa ideia. Falou, puxa vida, quem sabe a gente faça um estudo que demonstre isto para a cidade de Sim, São Paulo sim. e faça com que os outros locais também tenham uma ação corretiva, muitas vezes, né? Você vai precisar fazer algumas correções, mas usar a Avenida Paulista como modelo. Né? Então isso é Exato. bem bacana. Isso é super importante. Né? Usa aí, né? Bom, oxalá que isso aí dê certo, Sim, né? sim. E aí eu gostaria de pegar depois aí o contato aí do Instituto Cordial Não, vamos falar. para conversar E com você eles vê que também. nós tivemos alguns anos atrás alguns acidentes com bicicleta. Foi Tanto é com que na bicicleta, frente do. patinete também. Tanto é que na frente do shopping Cidade de São Paulo tem uma bicicleta ali no canteiro Sei, tem. em homenagem ao ciclista que faleceu. Mas de lá para cá, isso faz mais de 10 anos, nunca mais teve nenhum acidente com bicicleta. O que acontece? Os próprios ciclistas passaram a respeitar a faixa exclusiva, que é a faixa central. Sim. Né? Então você não vê bicicleta circulando no eixo carroçável, e sim todos na faixa central. Então isso tudo é um aprendizado, né, dos Lógico, é uma usuários educação, que né? acabam Acaba se educando frequentando no a Paulista. trânsito. E olha que se você circular à noite, a É, Paulista tem muitas bicicletas, é interessante. exato. À E às noite, quintas-feiras tem aquele grupo dos usuários de bicicletas que fazem os grupos, né, que circulam pela cidade e eles vão para Paulista. Eles ficam todos concentrados no eixo central. Então é bem bacana. e Isso, a Praça das Bicicletas ali, naquela Praça das Bicicletas, agora ela tá lá ela tá fechada por conta aí das obras do metrô, isso, né? isso. Mas já tem assim alguém que fala, ó, quero ser padrinho a hora que terminar essas obras aí, porque ali é um local, um espaço muito bonito. E a Então, gente fala nós tivemos. espaço das bicicletas. É interessante você lembrar isso. Nesse espaço, a gente fez o Natal, né, da É, Paulista. Nós ocupamos essa praça para, junto com a Balduco, que é a nossa patrocinadora, pudesse fazer ali um espaço do Natal. E neste último Natal de 2022, a contrapartida da Balduco foi revitalizar a praça. Então nós entregamos essa revitalização no dia 25 de janeiro de 2023. tá, Então aniversário da revitalizamos. cidade, né? Então a Balduco ficou com o ajardinamento da praça, da área especial que tem aquele monumento. Sei. E a Subsé fez uma reparação ali de calçada, das guias e tal, e nós entregamos no dia 25 de janeiro. Então, isso que você comentou é muito interessante. Naquele período nós nem sabíamos que ia ter, ninguém tinha nos comentado essa intervenção Sei. nesse espaço aí da praça, do metrô, né? Soubemos isso faz em junho, mais ou menos, quer dizer, quando começou a se falar mais dessa questão, até para que nós pudéssemos comunicar os usuários e empresas, edifícios que estão ali na redondeza. E agora a gente espera que quando terminar a obra a gente possa fazer novamente essa revitalização. Sim. Agora, nós temos aí os parques, né? Aqui, o Parque Mário Mário Covas e o Covas, né? Trianon. E o Trianon. Esses parques, eles foram concedidos, né? Isso. Deu para perceber algum tipo de diferença? Porque em alguns parques, concessão, por mais que a
prefeitura conceda e exista regras, tá? Então lá tem regras, mas tem uma boa parte da população que muitas vezes reclama da utilização dos parques. Não posso usar isso, não posso usar aquilo. Antigamente eu entrava no parque, eu tinha liberdade de andar no parque, hoje não tenho. O parque muitas vezes sem sinalização, tem entrada, a pessoa acaba se perdendo por lá porque não sabe como é que está a saída, não está sinalizado. Quer dizer, houve assim, eu não sei se é um pouco de relaxamento, né, de quem tá, de quem ganhou a concessão, ou assim falta uma fiscalização maior para obrigar, né, a se cumprir as regras que foram ditas. Como é que está Olha, essa questão muito bem dos colocado, parques? Pedro. A associação, Paulo, eu era o presidente do conselho gestor dos dois parques. Eu fui eleito, junto com alguns outros parceiros, que formávamos esse conselho gestor, né, quando os parques eram administrados pela Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. Quando houve a concessão, quem ganhou foi o consórcio Borboletas, Aqui. que esse consórcio é formado pela Fará Service e pelo empreendimento Cidade Matarazzo. Nós estivemos juntos, já conversamos, tivemos uma boa articulação de conversa. No entanto, a gente não conhece as bases desse contrato de concessão, porque normalmente o contrato ele dá um período de adaptação da empresa que chega, não sei o que, tem um período que ninguém sabe quantos meses são, para que ele possa iniciar o processo de administração, avaliar e planejar o que tem que ser feito, e passado esse período começa, isso deve ter até um cronograma físico-financeiro, que identifica, ó, do mês tal ao mês tal você tem que fazer tal obra, no mês tal tem que fazer isso, aquilo. E então a gente tem aguardado essas ações de modo a que fique mais perceptível para a população que o empreendimento dos parques possa ter uma revitalização percebida. Visualmente, esse consórcio ele ocupa o Parque Mário Covas, que é um parque menor, o Parque Trianon e a Praça Alexandre de Gusmão. Tá. E o consórcio, que deve ter feito todos os estudos anteriores, ele tem que ter recursos para poder, né? Por que ele foi concedido? Para que ele invista em melhorias, mas ao mesmo tempo ele tenha receitas que lhe dão condições para que o projeto fique de pé, né? E uma dessas receitas que é perceptível é que foi feita uma parceria com uma empresa privada na Praça Alexandre de Gusmão, que tem lá uma unidade de atendimento ao público e tal, e que isso já é uma presença física de uma transformação que deve ocorrer naquela praça, né, que faz parte do consórcio. Então a gente está também aguardando mais informações para que tenha-se essa percepção de melhoria do parque, né, porque a gente recebeu muitas reclamações do pessoal ao entorno do parque, antes da concessão, porque era um horror, né? A gente não conseguia entrar no parque, e o parque sempre foi uma extensão muito forte das pessoas que moram aqui na região da Paulista e ao entorno, né? Na Rua Peixoto Gomide, Alameda Casa Branca, Alameda Santos, Alameda Jaú. O pessoal do Dante Alighieri, Pedro, o Dante reconhecia, entre aspas, né, o parque como um espaço do próprio Dante, né? Porque o pessoal, os pais, o que eles faziam? Eles deixavam os alunos, ou os alunos tomavam um ônibus. Isso no passado, antes até de ter de metrô. O pessoal tomava o ônibus, descia no ponto do ônibus, em frente ao Parque Trianon, atravessava o parque inteiro e descia na Alameda Jaú, porque o parque passa por cima da Alameda Santos. Descia na Alameda Jaú, saía, estava de cara do Dante e já entrava no Dante. E assim era o retorno. Hoje o pessoal não usa mais o parque, porque tem assalto, roubam o tênis, não sei o que, virou um horror, né?
E a gente precisa perceber se essa É, situação está melhor ou não começou através da concessão. aquela coisa da degradação, talvez a falta do olhar do poder público em cima daquilo que era necessário para a população. Ah, tá lá, vamos deixando, ah, como você mesmo disse aí, os roubos. Depois foi assim, durante a noite, um local de prostituição. Sim. Começou a virar um local de prostituição. É lógico que a população vai reclamar. Você mora, você vive ali, você utilizava aquele parque, e de repente você se vê assim, proibido de usar um bem público por conta de talvez um relaxamento, Sim. né, na E o fiscalização. parque era muito usado. As pessoas desciam com as crianças Sim, no carrinho de bebê, porque é um lugar super agradável, né? sim. É E o São último Paulo nesga de depende. Mata Atlântica na cidade de São Paulo, né? Urbano, E né? dentro Bem no centro urbano. é É o melhor mágico esse centro parque. urbano do que esse. E aí ninguém mais desce para poder ir com as crianças no parque. É uma coisa E a impressionante. gente vê que houve uma luta tão grande aí com aquele pessoal lá do Parque Augusta, né? Sim, Conseguiu. E o Parque Augusta tá lindo. Se você sem passar lá no dúvida. final de semana, ele é o Então, que ali é era o que. que É esse parque exatamente, é antigamente. ocupação. É O ocupação. pessoal ocupou o parque definitivamente 7 dias da semana. Então ali você não vê nada acontecendo de ruim. Tudo é muito bem, né, administrado, gerenciado e tal. Então você tem uma Agora, convivência boa ali. agora essas concessões não pode olhar somente o lado de que o lucro em si, porque se eles tentarem somente olhar o lucro, Não dá certo. vai ficar vazio, vai continuar vazio, porque as Sem pessoas dúvida. que não tinham costume de ir vão continuar, não vão. Os que tinham costumes de ir ao parque vai falar, bom, já não dá mais. Ali virou um comércio e não é mais um local aprazível para você descansar, bater papo, Aham. de convivência. Conclusão, acaba falindo o negócio, porque torna-se inviável para quem está. Eu não vou colocar dinheiro porque é mais ou menos o que aconteceu com o Pacaembu. Eu não vou Aham. jogar mais dinheiro aqui porque por conta da pandemia eu não pude fazer nada. Ah, mas por outro lado, se eu não pude fazer nada, também não vou continuar, vou querer alguma coisa em troca. E aí começa o grande embrólio. Sim, Né? Começa o grande embrólio. Eu acho que tem que se olhar bem para isso aí. E não se deixar essas coisas se perderem. sem dúvida. Sabe? Vamos recuperar, Não, vamos e fica trazer. uma sensação de que, puxa, já não estava dando certo com o poder público, É, agora vem a iniciativa privada e vamos ter uma transformação. Essa é a grande expectativa. Né? exato. Todo mundo ficou nessa expectativa de que a gente pudesse ter melhorias. E a gente vê Agora, ainda, né, um problema nas nos na área entornos. lindeira, no No entorno dos entorno, parques, né? muitas pessoas em situação de rua Sim. ainda morando, com barracas presas nas grades. Esse é um Isso problema, acaba né? Isso afugentando, é afugentando muito muita natural. As gente. pessoas não têm onde morar, eles estão, cada um vai procurar aquilo lá, não, nada contra. As pessoas que, infelizmente, de situação de rua, estão naquela situação, quer Sim, dizer, não tem muito. Mas assim, mas de uma forma ou de outra afugenta, porque é o que acontece no centro, é o que acontece em alguns outros bairros, que é onde você tem ali uma concentração de pessoas que estão um pouco mais desocupadas. É lógico, causa aquele medo, aquela sim. sensação de insegurança. Aquela passagem ali subterrânea, Aham. que sai ali da doutora Arnaldo para quem entra para subir a Paulista, ali também está. Eu vou te contar isso. Esse é um dos nossos muito graves problemas. Eu, eu você me permite fazer essa Sim, colocação através de um outro veículo, mas que é sim, sim, parceiro também. à vontade. Eu dei uma entrevista para a Veja, e nas páginas amarelas da Veja, ao ser entrevistado pelo jornalista, eu falei algumas palavras, algumas frases, e ele pegou uma frase e pôs como manchete das páginas amarelas, dizendo Sim, assim: eu não vou deixar a Avenida Paulista virar a segunda Cracolândia, sim. que era o nosso desejo mais do que forte, junto à autoridade pública, para minimizar aquilo que tinha embaixo do viaduto. Então o que aconteceu? Foram várias, inúmeras reuniões para a gente tentar
dispersar essa comunidade, tanto através da Polícia Militar, através da Prefeitura, seja a Subprefeitura da Sé, seja o Desenvolvimento Social. Então nós fizemos muitas ações e é aquilo, né? Num dia está tudo limpo, no dia seguinte está tudo de novo lá. É enxugar o gelo. No entanto, houve uma intervenção mais forte durante esse processo da operação delegada, nesse último mês, e embaixo do viaduto está vazio. Só que para onde as pessoas se deslocaram foi para o outro viaduto que passa por cima, que é contíguo a passagem subterrânea. Saiu dali foi e aparentemente triplicou o número de pessoas. E o que aconteceu? Nesses últimos dias nós recebemos várias denúncias, muitas pessoas filmando e tirando foto, porque ali o trânsito continua sendo bastante intenso, seja Sim. de um lado ou de outro. É verdade. E pela manhã e no final da tarde e noite, o que torna um perigo maior, e com muitos assaltos, com muitas intervenções lá. E nós passamos oficialmente para todos os agentes envolvidos, seja para a polícia militar, seja para o subprefeito da Sé, especialmente para o subprefeito de Pinheiros. E ontem, de manhã, eu fiz uma reunião com o secretário de Desenvolvimento Social de São Paulo. Ontem, domingo. Para que eu tivesse notícia, né? E ele comentou que há uma previsão a curtíssimo prazo de uma ação local junto com a subprefeitura de Pinheiros. Então nós vamos esperar mais uma vez para ver se vai haver realmente uma situação de contenção, porque a percepção que a gente tem é que o negócio aumentou porque ali eles têm tem um terreno mais fácil de ficarem. Não tem o carro passando do lado, eles ficam melhor acolhidos, tem um espaço maior, tem grama, tem tudo embaixo e tá acolhido, né? Tem um teto. Então é uma situação complicada. Né? Nós estivemos conversando aqui tanto com o prefeito, que já faz alguns meses aí nós recebemos o prefeito, Ricardo Nunes, e no mesmo dia o vice-governador Felício Ramute. Então estavam os dois aqui sentados, e o Felício Ramute, ele foi designado pelo governador Tarcísio para cuidar dessa questão Cracolândia. Isso. Então, é importante... o foco do Felício é só a Cracolândia. Exatamente. E foi muito bom esse encontro, porque tanto a prefeitura quanto o governo do estado tem que se unir. Ninguém pode falar línguas diferentes. Vamos falar a mesma língua, vamos fazer o mesmo trabalho. Mas você tem, é lógico que você tem o pessoal da oposição, você tem várias pessoas que divergem de opiniões, que, olha, não é dessa forma, não é internando que você vai resolver. Nós temos vários vereadores, várias pessoas de oposição dizem que nós temos que trabalhar em cima de uma redução de danos, que eu não entendo muito bem o que é redução de danos, quer dizer, eu fumo 10 cigarros, eu vou tentar fumar só 9. Uhum. Mas se isso virar política, né, política da prefeitura, do governo municipal e do governo estadual, se isso vir uma política, olha, é assim que nós vamos trabalhar com redução de dano, certamente ele vai ter que fornecer subsídios, né, para cuidar do cidadão, do usuário. Ora, se eu fumo 10, olha, agora é redução de dano, agora em diante você vai fumar 9. Se você está me pedindo só para fumar 9, eu queria saber o seguinte, quem é que fornece? Sim. Me perdoe, mas quem é que fornece? Porque você está oficializando esse tipo de tratamento. Se você oficializa, você tem que dar todo o suprimento para cuidar daquela pessoa. Agora, quem fornece a droga se ela é proibida por lei? Uhum. Quem negocia com o traficante para receber a droga mais barata? Como é que é feito isso? Licitação? De que forma é feito? Eu queria entender o que é a redução de dano. Porque as pessoas falam, mas não... não, os especialistas. Quem são os especialistas? Vamos dar nome. Sim. Porque se você não tiver isso...
E eu vi o seguinte, que algumas coisas começou a migrar. Esse pedaço não tinha esse número Não de tinha. usuários. E de repente, migraram. Ah, tem aqui houve uma migração. Então, tem um grupo aqui, tem outro grupo acolá. E se a gente não combater e tiver uma política realmente de ouvir, ah, ouvir a Paulista Viva, ouvir outras associações, ouvir associações do centro, ouvir. Tem que sentar com as pessoas e falar de que forma nós vamos resolver. Certo? Não são seres humanos que estão lá, que já todo mundo sabe que são pessoas doentes, o dependente é doente e ele precisa de tratamento. O traficante não, esse aí é um caso de polícia, isso aí é. Com criminoso não se tem acordo. Mas com o doente, se é tratamento, nós temos que discutir, nós temos que fazer alguma coisa nesse sentido. Então eu estava aqui, recebemos, mas não houve uma. É verdade. A gente ainda não percebeu mudanças mais perceptíveis, Exato. visíveis de melhoria, né? Então nós estamos muito preocupados. Esse espaço é um espaço nobre de São Paulo. Sim. E que a gente precisa estar com todos os olhos. E é uma pauta bacana vocês colocarem aqui, porque a imprensa ajuda muito a sensibilizar a autoridade pública. Sim, sim. Por mais que a gente fale, por mais que é a imprensa que é o grande, é quem mais exerce pressão, né, sobre a autoridade pública. Então é um tema que tem que estar recorrente. E a gente tem que pensar também o seguinte: agora já começa os preparativos, né? A Avenida Paulista já começa, nós estamos no mês de setembro, na metade do mês de setembro, tá? Daqui 2 meses, mês de setembro, daqui 2 meses e meio já estamos aí, já no próprio Natal, né? Já estamos aí com a cara, todo mundo aí ligado. Aí vem corrida de São Silvestre, aí nós temos aí o Réveillon na Paulista, e tudo isso preocupa em termos de segurança. Tá? De que forma vai fazer isso? Se adiantar, começar a se adiantar um pouco, tá? Estou vendo aí que está com uma preocupação, mas eu já vou liberar. Mas se adiantar, não deixar para a última hora, começar a se adiantar, começar a fazer um trabalho para ter garantias de que você vai ter aí a Avenida Paulista, ela cumpriu o papel dela como ela sempre cumpre todo final de ano. E logo depois, termina Natal, termina Ano Novo, vem o quê? Nós temos o aniversário da cidade de São Paulo. Então seria o aniversário da Avenida Paulista, o aniversário da Paulista Viva, da associação. Tem o Natal, tem Ano Novo, Réveillon, aniversário da cidade, é uma festa atrás da outra. É verdade. E é esse planejamento que a gente precisa entender se a prefeitura está fazendo, de modo a que tenha consistência nas boas entregas e a gente tenha escapado desses problemas, né? Porque eles continuam e continuam ano atrás ano. Olha, nós vamos convidar, natural, o subprefeito. Não posso garantir se o prefeito virá aqui na rádio, até porque eu entendo que o prefeito ele tem que olhar para Paulista, mas ele tem que olhar lá para Anhangamelo, ele tem que olhar para Belmira Marim. Eu até entendo, é mais fácil o subprefeito, mas trazer representante do Paulista Viva, representante do Procentro, sentarmos aqui o pessoal que é de outra determinada região que pertença aos limites aí, que faça parte aí da subprefeitura da Sé, que possa vir aqui discutir, trocar ideias, que eu acho que é importante o poder público ouvir as ideias, ouvir e falar, olha, talvez a gente está andando num caminho que não seja esse, por que não olhar para aquele? Tá? Na verdade, é fundamental, né? O poder público tem que escutar a sociedade. Tem. Então, se nós fizermos alguma coisa assim, eu vou lhe convidar como pode trazer o pessoal do Procentro, trazer um pessoal também, que é daquela região, que pega aqui a boa parte da Bela Vista, que também eles estão com alguns problemas ali, sei lá, sentar, vamos aqui. Não, você sabe, é importante destacar, viu, Pedro, que tanto o Coronel Salles, hoje vereador,
Os enquanto o vereadores. Camilo, hoje subprefeito da Sé, tinham isso muito claro. Eles nos convocavam, porque eles falavam assim, era o que eu mais ouvia: vocês querem fazer alguma coisa na Paulista? Antes chama a Associação Paulista Viva. Sim. Porque eles conhecem muito mais o detalhe da intervenção do que nós. Então vamos primeiro ouvi-los, para depois a gente tomar a decisão. Então isso é importante ter esse diálogo, porque com isso a gente fortalece também as E ações abrir locais. espaço para a população, para os moradores da região, e aí não só da Avenida Paulista, mas quem mora na Alameda Santos, quem mora Sim. no São Carlos do Pinhal, E quem olha, mora nessa todos região. têm muito a falar, todos Tem. têm muito para E oferecer demandar, né? também, Lógico. E Vamos não é lá. só crítica, não, é Não. sugestões e boas É sugestões. isso aí que é importante. Crítica, ela faz parte, mas a sugestão, sabe, quem critica tem que ter pelo menos uma sugestão. Você está errado. Tá? Não, e é ambiente colaborativo, né? Eu falei para o Salles e pro Camilo, pro Léo e pro Luiz Felipe, no dia da reunião aqui no Teatro Gazeta, eles falaram: em 1 hora a gente termina. Eu falei: não, nem Não pensar, porque nunca vocês vieram. Vocês querem no dia que vocês vêm acabar em 1 hora? A população está com represado 500 mil perguntas. E foi o que aconteceu. Começou às 9 e acabou ao meio-dia. Não tem condição. E Não, olha, e acabou foi meio-dia. bárbaro. E eles adoraram. Né? Porque isso aí é importante, porque é verdade. Mostramos para o prefeito, olha aqui, ó, que bacana. Então foi muito. E todo importante. mundo saiu satisfeito. É porque importante. quem tinha que reivindicar, reivindicou, quem tinha que escutar, escutou, e quem tinha que dialogar, dialogaram de altíssimo nível. Então foi muito legal. Agora, tem alguma coisa mais prevista agora? Eu falar, olha, nós vamos fazer porque vocês levaram as demandas, me traga agora o que vocês têm. Não, os 2 pontos centrais, é a operação delegada que está acontecendo e a zeladoria que está acontecendo. Isso é importante. Então isso a gente está acompanhando e estamos Tá bem ótimo. interessados nessa demanda. E já preparando tudo para o final do ano, para os bons momentos aí do Natal e do aniversário da Paulista, aniversário da Associação Paulista. Bom, e nós vamos participar aí com o aniversário de São Paulo, e lógico, queremos abrir espaço aí, fique à vontade, use e abuse aí para o aniversário da Paulista, e vamos trazer a população, e vamos lá cantar os parabéns para essa velha senhora, né? Isso. E se vocês me permitirem, nós estamos em processo de definição da programação. Tá ótimo. Assim que tiver a programação, faço questão de vir aqui em primeira mão anunciar aqui no programa. Tá ótimo. E olha, para o aniversário de São Paulo, eu guardei, tá guardado aqui, viu? Tá nos e-mails nossos aqui, aquela poesia que ele escreveu para São Paulo, que ele até se emocionou na hora de falar depois. Tá guardada para nós repetirmos, viu? Falei isso com o Pedro, né? Com o Duda. Falei, Duda, faço questão porque isso é um presente. Não, e assim, é sensacional, é muito lindo, é muito lindo. E não precisa nem falar que ele é um poeta. Escritor ele é, realmente, aí tem vários livros aqui, mas aí tem aquela alma do poeta, né? Aquela alma, aquela sensibilidade do poeta. Olha, eu sei que você está em cima da hora, então você fica à vontade. Obrigado, Duda. Tá bom? Obrigado, Pedro. E já prometendo que volta aí. A casa é sua. Vocês, nós estamos tão perto. Estou falando aqui do Pedro e do Duda, porque são os dois coordenadores. O Duda está aqui do lado, escondido. O Pedro está aqui na minha frente, a gente conversando. E isto é muito significativo, o poder que vocês têm e como a rádio é super bem ouvida e reconhecida, né, nesse padrão de envolvimento através do programa com a cidade de São Paulo e o que vocês representam, né? Isso eu faço questão de deixar aqui esse entusiasmo, esse amor pela cidade de São Paulo que vocês dois têm, é impressionante e é reconhecido. Eu estou lá fora e muitas vezes a gente fala desse programa e todo mundo realça o Pedro, o Duda, que são os grandes parceiros aqui da Associação Paulista Viva, especialmente da cidade de São Paulo. Tá ótimo. Agradeço muito. Eu sei que você está com compromisso, mas está ótimo. Está aberto aqui novamente aí, o convite é feito aí. Volte a hora que achar que deve voltar. E vamos tentar reencontrar, fazer esse encontro de associações, lutando em prol de uma cidade melhor, lutando pela própria população. E não é uma questão, ninguém é higienista para falar tem que limpar, não é isso.
aquelas pessoas que são doentes têm que ser tratadas. Sem dúvida. Então, nós temos que olhar com um olhar de saúde, um olhar de cidadão e um olhar de irmão para aquelas pessoas que estão necessitando. Tem que achar alguma solução. Bacana. Nós temos que dar solução. São Paulo precisa. E quero te dar um spoiler aqui para você Ué. e para os nossos ouvintes. Nós fomos procurados há 15 dias atrás, 20 dias atrás, fizemos uma reunião muito bacana com a diretoria do jornal Gazeta de Pinheiros, famoso jornal aqui de São Paulo. Donini. Do Donini, que nos chamou para que a gente pudesse fazer uma espécie de uma assessoria, porque está sendo criada a Associação Viva Faria Lima. Olha aí. Oxalá E cria que querem, e associação. que eles querem muito fazer em cima a das experiência, associações, lógico. da experiência Isso é e importante. das nossas ações aqui na Avenida Paulista. Então nós estivemos lá com todos, fizemos mais de 3 horas de conversa, as coisas estão caminhando e depois a gente faz esse Tá ótimo. interface. E isso aí é bem importante. bacana. Isso aí é importante. Só lá que isso aí aconteça, não só na Zona Leste, na Zona Oeste, mas que Toda a aconteça cidade. em São Paulo inteiro e assim também coloca a própria população que tem que ser protagonista da mudança dessa Perfeito. cidade. Excelente. Muito bom. Lívia, Obrigado, muito, Pedro. muito, Obrigado por mas tudo. muito obrigado mesmo. Um abraço aos Então nossos eu vou ouvintes. chamar rapidinho um intervalo, tá? E voltamos logo mais, mas já com o convite aí do Lívia para ele voltar a retornar aqui na Telenor. Vamos Muito lá? obrigado.